Olá, crianças, bom dia, tudo bem? Aqui é o professor Tiago, né? E esse vídeo eu estou fazendo para explicar alguns conceitos básicos aí do material que eu estou enviando para vocês hoje, que fala sobre a administração colonial da Espanha na América. Como a gente já viu aí nas últimas aulas, nos últimos exercícios, né? A Espanha, ela pegou para si, graças ao Tratado de Tordesilhas, uma boa parte do continente americano. E após lutar contra os principais impérios que ali existiam, né, como o Império Inca, o Império Azteca, dominar essas populações e esses territórios, eles passaram a criar todo um sistema de administração. Para que servia esse sistema de administração que a Espanha criou aqui na América? Para trazer colonos da Espanha para administrar essas regiões e explorar as riquezas que aqui existiam. E boa parte das riquezas que aqui existiam foram exploradas utilizando a mão de obra indígena. Vamos ver como é que isso tudo ficou? Né? Como é que isso foi arquitetado pela Espanha? Em primeiro lugar, a gente vai ver que eles criaram a chamada Casa de Contratação, que ficava localizada em Sevilha, na Espanha. Tá? Essa Casa de Contratação ela era responsável por fiscalizar todo o comércio que era feito entre a América e a Espanha. Eles fiscalizavam tudo. Uma outra questão também, um outro órgão criado foi o Conselho Supremo das Índias, que era responsável, né, por elaborar todas as leis que fariam parte, né, da organização dessas colônias, como também fiscalizavam os funcionários que trabalhavam nessas colônias, para que eles não perdessem um único centavo desse comércio que era feito entre a Espanha e as suas colônias na América. Eles adotaram um sistema de portos únicos. Significa que, na Espanha, somente os portos, de Sevilha e de Cádiz poderiam ter saídas de navio para a América. E na América também, somente 3 portos poderiam fazer comércio com a Espanha, que eram os portos de Veracruz, no México, o Porto Belo, no Panamá, e o Porto de Cartagena, na Colômbia. Somente dali poderiam sair mercadorias em direção à Espanha. Isso foi feito para que eles pudessem administrar, controlar e fiscalizar melhor todas as riquezas que eram retiradas do continente americano e eram levados para a Espanha. Graças a essa exploração de riquezas e da mão de obra dos indígenas, a Espanha se tornou, no século XVI, que vai de 1501 até 1600, ela se tornou a maior potência da Europa, o país mais rico da Europa. Tá? Para organizar o território, eles dividiram, toda a América que pertencia à Espanha em vice-reinados e capitanias gerais. Vice-reinado de Nova Espanha, onde fica mais ou menos hoje o México. O vice-reinado de Nova Granada, onde hoje fica ali partes da Venezuela, Equador e Colômbia. O vice-reinado do Peru, o nome já diz, onde fica mais ou menos hoje Peru e Bolívia. E o vice-reinado do Prata, onde hoje fica Paraguai, Uruguai, Argentina e partes da Bolívia. Além desses vice-reinados, que eram 4, Nova Espanha, Nova Granada e Peru, eles também criaram as capitanias gerais. A Capitania Geral da Guatemala, a Capitania Geral da Venezuela, a Capitania Geral do Chile e a Capitania Geral de Cuba. Tudo bem? Como é que a riqueza é explorada nessas regiões pelos espanhóis? Em primeiro lugar, eles encontraram minas de ouro e prata, imagina. Graças a isso, a Espanha se tornou um país tremendamente rico no século XVI. E também cultivaram, principalmente cana-de-açúcar, nessas regiões por intermédio de algumas fazendas. E como é que o trabalho dos índios era explorado? Era por intermédio da mita e da encomenda. A mita era um trabalho forçado dos indígenas nas minas de ouro e prata. Eles recebiam muito pouco para trabalhar nessas minas, basicamente o suficiente para sobreviverem.
tá? Mas eles não poderiam ser vendidos, por isso eles não eram escravos. A encomenda, a coroa da Espanha reorganizava as aldeias indígenas em formas de aldeamento, e todos os colonos que quisessem utilizar a mão de obra daqueles indígenas simplesmente tinham que submetê-los ao cristianismo. Se eles conseguissem converter esses índios ao cristianismo, eles poderiam utilizar o trabalho desses indígenas nas fazendas ou nas minas de ouro e prata. Então essa era a mita e a encomenda, tá? Mais uma coisa, os espanhóis que foram colonizar a América, eles ficaram divididos em duas categorias distintas. No topo estavam os chapetones, tá? Esses eram espanhóis nascidos na Espanha que eram enviados para a América para ocupar os cargos mais altos da administração colonial. Eram os mais poderosos e os mais ricos. Abaixo deles estavam os chamados criolhos. Esses criolhos, eles eram filhos de espanhóis nascidos na América. Eles não tinham tanto poder quanto os chapetones. Geralmente eles eram os donos, tá? Aqueles que trabalhavam, aqueles que organizavam as haciendas, aqueles que organizavam as minas, eram donos de fazendas, eram donos de minas. Eles tinham muito dinheiro, eram ricos, mas não tinham tanto poder quanto os chapetones. Tudo bem? Então a gente tem essa divisão aí entre chapetones, tá? E criolhos. Como eu falei, além das minas de ouro e prata, que muito enriqueceram a Espanha nessa época, a Espanha também organizou um sistema de haciendas ou fazendas onde eles produziam sobretudo cana-de-açúcar, tá? Para a produção de açúcar. O açúcar era um produto valiosíssimo. Quando a gente for ver aí a exploração colonial do Brasil, a gente vai ver a importância e o valor que o açúcar tinha nesse momento na Europa, tá? Nessas fazendas, os índios que trabalhavam nelas, ou os mestiços, filhos de espanhóis com indígenas, porque eu vi isso também, tá? Geralmente esses mestiços e esses indígenas não recebiam salário. Então como é que eles eram pagos? Como é que isso funcionava? Bom, eles recebiam um pequeno lote dentro da fazenda, onde eles poderiam produzir alimentos para si, tá? Ou então eles alugavam um pedaço da terra e parte do que eles produziam eles entregavam aos crioulos, que eram donos da fazenda, tá? Ou então eles recebiam um salário muito pequeno e eram obrigados a comprar tudo que necessitavam no armazém do dono da fazenda. A dívida não parava de crescer e em um determinado momento eles paravam de receber salário, ou seja, eles eram escravizados por dívida, passavam a trabalhar de graça porque a dívida deles tinha ficado muito alta. Mas não foram só indígenas americanos que os espanhóis usaram na colonização, e nos trabalhos nas suas colônias na América. Em algumas regiões onde não havia muitos indígenas, onde havia poucos indígenas para eles explorarem, eles utilizaram, como no Brasil, a mão de obra de pessoas escravizadas trazidas da África. Africanos eram vendidos nos portos da África e eram levados para algumas regiões da América Espanhola, onde eles passaram a trabalhar forçadamente como escravos. Isso foi muito comum no vice-reinado de Nova Granada, ali na região do Equador, Colômbia, Venezuela, e também nas Antilhas, ali em Cuba, nas ilhas ali do Mar do Caribe, em Cuba, Santo Domingos. Nessa região foi muito comum, o mais comum, a utilização de africanos escravizados do que de indígenas submetidos ao regime de mita e encomenda. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que isso ajude vocês a fazerem o exercício. Um beijo, crianças. Tchauzinho.